Olá, obrigado pela tua companhia em mais um tutorial. Pode ser que alguns de vocês que estejam assistindo mesmo tenham dúvida de como criar um efeito de reflexo de um objeto através do IVE em uma superfície polida esférica. Eu vou explicar isso de forma simples aqui nesse tutorial, tá? Eu vou usar a versão 4.43. Eu vou transformar esse cubo na esfera selecionando, usando o Ctrl 4. Ele se transforma numa esfera e vou aplicar aqui o botão direito, Shade Out Smooth. Vou aplicar nesse objeto um efeito para causar nele aqui o material polido. Então eu tenho que entrar aqui no modo que é o modo renderizado e como eu estou sem luz eu vou habilitar a luz aqui, selecionando a lâmpada. Eu vou deixar essa lâmpada com um power aqui em torno de 3000 watts para facilitar. O material polido pode ser feito da seguinte forma: seleciono a esfera, venho aqui ó, em Material, eu estou usando material normal branco, tá? E vocês vão ver que eu estou usando ele com roughness em 0.5. Então eu vou diminuir esse roughness totalmente para 0 e vou aumentar o metallic para 1. Para dar um aspecto metálico na esfera, eu vou utilizar uma imagem de plano de fundo, que é uma imagem HDRI. Então eu venho aqui em World Property e vou clicar em Color e vou selecionar o Environment Texture. Aqui eu vou clicar em Open, vou lá na guia onde eu tenho imagens que eu baixei lá no site PolyHeavy, tem várias, tá pessoal? Vocês podem baixar gratuitamente. Eu vou selecionar essa daqui. Vou dar Open Image e aqui vocês vão ver uma esfera polida com a imagem no plano de fundo. Só que eu quero tirar essa imagem do plano de fundo, vou deixar só a iluminação na superfície da esfera. Então eu venho aqui em Render Property, busco a guia Filme e habilito a transparência. Fico com a imagem somente ó, com o aspecto polido. Eu vou precisar utilizar agora um outro objeto. Nesse caso eu vou adicionar mais uma mesh aqui, pode ser um monkey. Vou diminuir o tamanho com a tecla S, vou ativar o Move e vou arrastá-lo para cá, para esse canto. Vou dar uma distância, tá pessoal? Para esse monkey eu vou usar o Ctrl 3 para suavizar a superfície dele e vou utilizar um material com a tonalidade vermelha para ficar bem diferente do tom que está sendo dado aqui. Vou usar o Roughness totalmente em 1 e vou dar uma quantidade de Metallic nele. Pelo modo que é o modo Eevee, eu vou aumentar a esfera aqui só para a gente ter uma visão melhor e vou usar Ctrl A, Rotation Scale. Repare que essa imagem aqui não está emitindo o reflexo na superfície polida. Se vocês entrarem aqui pelo modo chamado Cycles, isso é fácil. O próprio Cycles ó, já emite o reflexo da imagem aqui junto ao objeto. Como é que eu faço então com que isso aconteça aqui junto ao Eevee? Primeiro passo é a gente vir no Render Property, vocês vão habilitar a função Ray Tracing, repare que já aparece aqui um pouco da imagem do reflexo, mas não daquela forma que vimos lá no Cycles. Mas eu vou fazer o seguinte, abrir essa opção, onde tem um método, vocês vão mudar para o modo chamado Light Probe. Vai sumir o reflexo, mas não se preocupe. Com a esfera selecionada, vocês vão entrar na guia de materiais e vão buscar na opção chamada Settings. Essa opção Render Method aqui, ó, com o modo Ray Tracing, vocês vão ver que aqui está desabilitado. Vocês vão ativar. Até aí nada aconteceu. Já que nós ativamos o Light Probe lá no Ray Tracing, é necessário que a gente adicione nesse objeto aqui um objeto do tipo Light Probe. Como é que a gente faz? A gente pode usar o cursor aqui na área, usar o Shift A, ou então vir aqui na parte superior, clicar e vocês vão ver que existe ó, a categoria Light Probe. Vocês vão selecionar essa opção chamada Sphere. A Light Probe é adicionada onde tem um cursor e eu vou movimentar até que eu consiga ver parte do reflexo sendo emitido na superfície do objeto. E vou achar um ponto aqui que seja desejável. E com esse ponto aqui eu vou, com a própria Light Probe selecionada, voltar minha atenção aqui na guia onde tem o Object Data que representa essa Light Probe. Vocês vão ver que eu tenho alguns ajustes aqui, eu vou alterar alguns parâmetros, por exemplo, esse raio aqui e também essa opção mais embaixo, deixando numa condição, quando eu movimentar, que eu veja aqui pelo menos o reflexo já aparecendo na superfície. Aí tem que ser com calma, tá pessoal? Dessa forma aqui tá legal. Vou mudar aqui para a vista de câmera e vou fazer algumas alterações, movimentando o gizmo, usando aqui o zoom, posso usar o scroll do mouse, usando a mãozinha, posso usar o Shift e o botão esquerdo pressionado
E nessa posição aqui está ideal para eu fazer uma renderização prévia aí do que eu fiz. Vou vir aqui no Render Property e repare que eu estou usando o Eevee. Venho cá em cima no Render Image e notem que eu tenho aí uma renderização interessante do reflexo do objeto nessa esfera. Mas um porém aqui, tá? Vocês vão notar que a esfera não está com um aspecto muito legal. Por quê? Porque eu esqueci, selecionando a esfera aqui nos modificadores, de aplicar os modificadores. Então eu vou aplicar e vou voltar lá novamente para o Render Image. Vocês vão ver que agora sim eu tenho a esferização tranquila, com a imagem sendo refletida de modo prático, como eu tinha lá pelo modo Cycles, já aqui usando o Render Eevee. Se vocês quiserem ver como seria no Cycles, está aqui, volta em Render Image, e tem um resultado parecido aí com o que eu fiz lá no Eevee. Se te ajudou o tutorial, peço que deixe o like, deixe seu comentário, ative o sininho de notificações e, se possível, seja um membro apoiador. Ajude o canal.